Boa tarde. Boa tarde. Já, tá? Abrindo o material aqui, a gente já fala. Aproveitando a oportunidade, não sei quantos que tem presente. Deixa eu ver se tem bastante gente já. Não, tem pouca gente. Daqui a pouco eu falo, então. Vou citar as pessoas aqui que não me entregou os exercícios, tá? Lembrando que a não entrega dos exercícios gera falta, tá? Então, ó, não me entregou os exercícios. Ágata, Gabriel Alves, Gabriel Christian, Lucas Mendonça, Manuela, Pedro, Sofia, Tiago, Vitor e Vitória. Então, se vocês puderem me enviar, eu agradeço. Caso contrário, depois não vou conseguir mais aceitar. Não sei se quem eu falei aqui tá presente, mas fica aí o áudio aí para quem não está presente e não está entregando atividade. Hoje eu vou falar para vocês sobre títulos de crédito, que eu acho que é importante vocês saberem pelo menos o que é e o que significa. Alguns deles vocês já ouviram falar, provavelmente, mas pode ser que outros vocês não saibam nem o que é. Então é disso que eu vou falar hoje. Estou tentando abrir aqui meu PowerPoint, mas está difícil. Daqui a pouco ele abre e a gente já começa.
pouca adesão da sala de vocês na participação da aula, né? É a sala que menos participa da minha aula, é a sala de vocês. 10 pessoas só. Tem mais de 10 pessoas que não entregaram a atividade. Bom, cada um sabe aonde que aperta o calo, né? Depois que vêm as notas ruins. Esse primeiro bimestre tá todo mundo bem, não deixei ninguém com I. Tá tranquilo. Agora nesse segundo aí, diante da que nós não temos nenhuma atividade presencial, é tudo na distância, aí fica realmente um pouco mais complicado. O pessoal não tomar cuidado, pode ficar com nota negativa aí. E o tempo passa rápido, né? Porque são 2 meses, né? Mas junho e julho. Deu uma bloqueada aqui, gente. Um momentinho só que tem que ter paciência aqui, tá? Meu carrinho aqui não vai aguentando toda essa. Alguém me perguntando alguma coisa aqui. Daqui a pouco eu respondo. Preciso ver o que está escrito ali, não consegui abrir ainda. Nossa, eu não consegui abrir ainda, você acredita? De rosca.
Agora está abrindo. Ok, fica tranquilo aí. A minha também às vezes dá uma inconsistência. E aí eu não consigo também estar passando para vocês as coisas que eu tenho que passar. Mas estou no esforço aqui de fazer com que o negócio abra aqui para eu poder dar prosseguimento aqui, aquilo que eu preciso. Deixa eu fechar um pouco de arquivo aqui, para ver se eu consigo abrir o material para vocês. Né? Tô na luta aqui, tô na luta.
Ok, Gabi, eu vou dar uma olhada lá depois. Vou ver se eu consigo pelo menos abrir aqui para falar um pouquinho com vocês aí. Começar tudo de novo. O assunto é fácil, não é difícil não. O problema é que eu não consigo abrir. Eu tô desde as 7 da manhã, né? Então tem que dar problema. Chega uma hora que não aguenta. Ó, acho que agora vai. Então, vamos lá, gente, ó. Nós vamos falar hoje de títulos de crédito. E aí, começando então, sobre poupança. Você já ouviu falar de poupança? Sim, Então, tá bom. Então, o que que é a poupança? É uma parcela da renda ou do patrimônio que não é gasto ou consumido no período em que é recebido. E, por consequência, é guardado para ser utilizado em um momento futuro. Então, por que que as pessoas guardam dinheiro na poupança? Guardam dinheiro na poupança para fazer uma reserva. Porém, os juros que rende numa poupança, é claro que é melhor que deixar guardado numa caixinha ou embaixo do colchão, tá? Mas, mesmo assim, o valor é muito insignificante. Então, mesmo existindo a poupança, as pessoas optam por fazer outros tipos de aplicação e não efetivamente uma poupança. Mas é uma modalidade que, se você guardar dinheiro na poupança, embora o rendimento dele seja pequeno, muito pequeno, pelo menos não tem, na hora que você vai tirar, que é chamado de resgate, não tem interferência de impostos, tá? Então, por isso que as pessoas às vezes optam por deixar o dinheiro na poupança, tá bom? Então, esse é um título de crédito. E aí depois eu vou pedir um trabalho para vocês sobre títulos de crédito. Outro item é empréstimos e financiamento. Então, esse é mais um título de crédito que existe. O que é título de crédito? Título de crédito é uma modalidade que as pessoas utilizam para fazer as suas negociações comerciais. Então, a primeira é poupança e a segunda é empréstimos e financiamento. Então, empréstimos e financiamento é um contrato entre o cliente e a instituição financeira, que pode ser um banco, pelo qual ele recebe uma quantia que deverá ser devolvida ao banco em prazo determinado. Então, o banco vai estipular um prazo para você devolver aquilo que você pediu emprestado, acrescido de juros
que ficou acertado, tá? Os recursos obtidos no empréstimo não têm destinação específica. Então, você pode pedir um empréstimo para você viajar, você pode pedir um empréstimo para você construir, você pode pedir um empréstimo para você comprar um carro. Então, não tem uma destinação. O banco não precisa saber o que você vai fazer com o dinheiro, ok? Só que lembrando, todo financiamento, todo empréstimo que você fizer está acertado os juros. Então, se você tomou emprestado R$ 1.000, você não vai pagar os mesmos R$ 1.000. Vai ficar mais caro do que R$ 1.000, porque o banco está te emprestando esse dinheiro. E para ele ganhar dinheiro, ele vai te cobrar uns juros nesta operação, tá ok? Por que chama empréstimos e financiamento? Financiamento está ligado mais a bens de grande valor, tais como casa, como carro. Então, é por isso que chama financiamento. Empréstimo, você pode tomar um empréstimo para qualquer outra finalidade, tá? Financiamento geralmente está associado a uma garantia. Então, se você não pagar, se você tomar emprestado referente a um financiamento, você vai ter como garantia a sua casa. Se você não pagar, o banco vai tomar a sua casa. Se você faz um financiamento de um carro, o banco te empresta o dinheiro, você compra o carro, porém, se você não pagar o financiamento, o banco vai tomar seu carro. É diferente do empréstimo, tá? O empréstimo, ele às vezes não tem garantia, por isso que os juros são maiores, tá? Outro que vocês conhecem bastante é o cartão de crédito. É uma forma de pagamento eletrônico. É um cartão de plástico que pode conter ou não um chip e apresenta na frente o nome do portador, o número do cartão e a data de validade, pelo menos. E no verso, um campo para a assinatura do cliente, o número de segurança, que é o CVV, e a tarja magnética, geralmente é preta. A maioria dos cartões de crédito tem forma e tamanho padronizados, específicos aí com essa ISO 7810. Tá, então pode observar que a maioria dos cartões tem o mesmo padrão. Ele serve para você efetuar compras e não precisa pagar na hora, né? Por isso que chama cartão de crédito, quando você tem uma possibilidade de pagar posteriormente. Lembrando, se você não pagar o cartão de crédito na data do vencimento, gera também juros. E é aí onde que as empresas que oferecem o cartão de crédito, que pode ser uma instituição financeira, acaba te cobrando juros e é aí onde que eles ganham dinheiro, tá ok? O cartão de crédito geralmente vem esse código de segurança, né, aquele CVV que vem atrás. Hoje em dia poucas se usa, não, até que se usa bastante sim, mas como tem muita compra pela internet, principalmente na atual conjuntura, você não precisa mais colocar o cartão na maquininha, né? Então você paga via internet, que tem a mesma característica que se você estivesse passando numa máquina. Então esse é mais uma modalidade de títulos de crédito. É uma forma de pagamento eletrônico que permite a dedução do valor de uma compra diretamente na conta do possuidor do cartão. Esse aí já é o cartão de débito, né? Então, o cartão de débito em relação ao cartão de crédito, a diferença básica é que o cartão de crédito você paga posterior e o cartão de débito você paga na hora. É a mesma coisa se você estivesse pagando em dinheiro, tá? E aí tem essa característica aí, uma foto retirada da internet, com o símbolo do Bradesco. Mas poderia ser de qualquer outro banco. E aí, geralmente, ele tem um chip, você coloca na maquininha e você digita a senha referente a esse cartão e o dinheiro sai automaticamente da sua conta corrente. Outra modalidade chama leasing. Leasing é um contrato através do qual a arrendadora ou locadora, a empresa que se dedica à exploração de leasing, adquire um bem escolhido por seu cliente, o arrendatário ou locatário, para em seguida alugá-lo a este último por um prazo determinado. Então, o leasing ele tem a mesma característica de um financiamento, às vezes tem uma melhor taxa, às vezes tem uma pior taxa, mas a característica básica do leasing é que o bem que você comprar, ele não fica no seu nome, ele fica no nome de quem está financiando esse bem para você, tá? Então, professor, então qual que é a melhor alternativa? Um financiamento ou um leasing?
Aí tem que ver qual que é a taxa mais barata. Às vezes é melhor o leasing, às vezes é melhor o financiamento. A característica ainda do leasing, ao término do contrato, o arrendatário pode optar por renová-lo por mais um período ou por devolver o bem arrendatado ou à arrendadora, que pode exigir do arrendatário, no contrato, a garantia de um valor residual ou dela adquirir o bem pelo valor de mercado ou por um valor residualmente previamente definido no contrato. O que é isso? O leasing, como não está no seu nome, ele está no banco, está no nome do banco que financiou o carro para você. Chegando no final do contrato, você tem duas opções: ou você devolve o carro que você estava utilizando para quem financiou, ou você renova aquele contrato. Essa é a característica do leasing, diferente do financiamento, tá? Cheque é uma modalidade hoje que não está sendo muito utilizada, né? Mas ainda tem empresa que utiliza. É uma ordem de pagamento à vista, emitido por uma pessoa contra um banco, para que este pague uma determinada importância a uma pessoa, importância essa que o emitente tem junto ao sacado, derivada de contrato de depósito bancário ou abertura de crédito. Então aqui um cheque de R$ 270, de abril de 2013, na cidade de Calcaia. Aqui nem saiu o nome do cidadão aí. É um cheque do Banco Itaú. E aí você, que é dono do cheque, você coloca a quantia, onde está escrito ali o número, coloca a quantia aqui, ó, o valor, e escreve por extenso aqui nesta linha. Professor, por que coloca este jogo da velha no início e o jogo da velha no final? É para evitar com que alguém escreva alguma coisa a mais após ao término do que você escreveu, tá? Então o cheque tem que ser preenchido, pode ser preenchido à mão, como pode ser preenchido à máquina. Deve ter aqui, às vezes, o nome de quem vai receber, que chama cheque ao portador, né? Nominal, aliás, cheque ao portador é quando não tem nada, cheque nominal. A pessoa deverá assinar esse cheque aqui nesta linha. Esse jogo da velha é obrigado a colocar? Não, você pode colocar o jogo da velha, você pode colocar dois tracinhos, você pode colocar um pontinho, você pode colocar o que você quiser. Mas nunca é recomendado deixar em branco para evitar que a pessoa possa falsificar esse cheque, né? Inclusive, mas como tem uma linha grande, professor, eu queria escrever aqui, ó, 200, dá um espaço, 70, dá um espaço, reais. Se você fizer isso, você está abrindo a exceção para fraude. Então, a pessoa pode colocar 200 mil reais. E aí o banco não vê que está escrito 270 reais e acaba pagando ou vai te processar porque você emitiu um cheque de 270 mil reais e não um cheque de 270 reais. Tá? Então, é por isso que se coloca aí esses terminais, tanto no início quanto no fim, né, a inicial e ao final, para evitar com que tenha fraude. O que é fraude? Fraude é quando você altera aquilo que é original. Então, no caso do cheque, é o que eu estou explicando. Tá? Outra coisa, por que tem esses dois traços no riscado aí no cheque? Isso aí chama cheque cruzado. Então, um cheque desta forma, ele só pode ser depositado. O que é ser depositado? Eu não consigo ir ao banco, pegar esse cheque e retirar R$ 270 em dinheiro. Eu sou obrigado a colocar na minha conta corrente. Isso que significa cheque cruzado. Ele tem que ser automaticamente depositado. Por que as pessoas cruzam o cheque? Para evitar fraude também. Porque em caso de depósito em alguma conta, mesmo que seja uma conta de pessoas que eles consideram, às vezes, aí que você ouve na televisão, laranja, que só empresta o nome para o depósito do cheque, fica caracterizado da onde veio esse cheque, tá? Então é por isso que as pessoas têm o hábito de cruzar o cheque, não que seja obrigatório. Então esses dois tracinhos aqui, tracinhos não, né? Bom traço aqui, eles caracterizam que esse cheque só pode ser depositado. Ele não pode ser, você não pode levar na agência do Itaú e falar
eu vim sacar esses R$ 270. Isso não pode acontecer porque o cheque está cruzado. Então, ele é obrigado automaticamente a ser depositado. Tá bom? Bom, existe aí, dentro de toda essa modalidade, um outro título, que é o crédito direto ao consumidor. Esta forma de conseguir dinheiro como crédito é proporcionada tanto por bancos como também por lojas e instituições financeiras de maneira geral, consistindo em um valor pré-aprovado para ser utilizado por determinada pessoa, seguindo normas do PROCON. Então, o que é o crédito direto ao consumidor? É um financiamento que o estabelecimento comercial vai fazer para você poder adquirir bens da qual você tem condições de pagar. Tá? Então, é outra modalidade de crédito. Então, pode ser empréstimo, pode ser financiamento. Você pode usar o cartão de crédito, como também o crédito direto ao consumidor. Outro título que você tem também como títulos de crédito é chamado de títulos de capitalização. O título de capitalização o título de capitalização é como se fosse uma telecena, tá? Ou seja, é um título de crédito regulamentado pela SUSEP. SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, que é a que regulamenta toda e controla toda essa operação, adquirido num prazo determinado, com a finalidade de guardar dinheiro e participar de sorteios de prêmio. Então, o título de capitalização é o caso que o Silvio Santos utiliza lá com a Telecena. Você paga, compra a Telecena lá por, sei lá, 15, R$ 20, e você vai concorrendo de acordo com os sorteios que são efetuados na televisão. Se você for contemplado, beleza, você vai ganhar o prêmio. Se você não for contemplado, você tem que pagar você tem que ficar com essa telecena, né? Estou utilizando a telecena pelo período de no mínimo um ano. Passado esse um ano, você pode ir na casa lotérica, que é onde que vende, o correio, e trocar essa telecena por outra para você continuar concorrendo. Ou então você joga fora e não participa mais, tá? Existe também títulos de capitalização utilizados pelos bancos, que oferece que você paga também uma quantia de uma vez só, ou uma quantia por mês, e você deve concorrer prêmios pela Loteria Federal, tá? Eu nunca vi ninguém ganhar nada a título de capitalização, tá? Qual que é a vantagem, professor? A vantagem é que você vai participar de sorteios e o dinheiro que eu paguei, no caso da telecena, você vai reaver esse valor daqui a um ano. Aí quando você for comprar outra, você vai ter que pagar um pouco mais para retirar outra. Então você vai fazer uma troca. Se for em caso de banco, o banco oferece um título de capitalização e você vai pagando um pouquinho por mês. E vai participar de sorteio. Se caso você for sorteado, você vai retirar o prêmio. Eu nunca vi ninguém ganhar. Se caso você não for sorteado, a partir de, eu não lembro agora, se é a partir de um ano, ou a partir de dois, ou a partir de três, você pode resgatar aquilo que você pagou. Mas nunca você vai pagar, você vai receber exatamente aquilo que você pagou. Tá? Você vai receber menos. Você só vai receber aquilo que você pagou, se for um título de capitalização de banco, se eu não me engano, após 5 anos. Tá? Então é uma poupança forçada aqui, onde você tem de o benefício ainda de ser sorteado. Tá? Carta de crédito é um dos instrumentos básicos do comércio internacional, como meio de providenciar ao comprador e vendedor de uma mercadoria, normalmente em países diferentes, um sistema para certificar a segurança de ambos. Carta de crédito hoje, não sei se vocês já ouviram falar, é assim, é quando você compra uma modalidade chamada consórcio. Você vai pagando, 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 e a partir do momento que você for contemplado, você pega este documento, que chama de carta de crédito, que pode ser realmente uma carta, como se fosse uma folha de sulfite, dizendo que você tem direito a retirar um bem no valor de R$ 5.000.
Então você vai numa loja e oferece esta carta de crédito de 5.000 reais. A empresa que você paga a carta de crédito vai pagar a loja e você retira o bem. Então hoje já existe carta de crédito para todos os aparelhos eletrônicos, bicicleta, computador, celular, carro, imóvel. Então hoje tem uma infinidade enorme de cartão de carta de crédito, não é cartão de crédito, tá? A carta de crédito consiste de uma carta endereçada pelo banco do comprador aos custos do comprador a um vendedor, autorizando a dispor de uma determinada quantia de dinheiro, desde que se cumpram determinados termos e providenciando condicionalmente ou incondicionalmente o pagamento. Então é exatamente o que eu expliquei. Você compra essa carta de crédito. Quem oferece isso hoje é o Magazine Luiza, por exemplo, né? A gente podia, depois eu posso até entrar aqui para mostrar para vocês. Magazine Luiza, você vai lá e fala, eu quero comprar o consórcio de uma, sei lá, uma geladeira. E você vai pagando para a Magazine Luiza todo mês uma quantia, ou então pode ser de uma moto, pode ser de um carro, pode ser de um veículo, enfim. E aí você vai pagando, vai pagando, vai pagando, e todo mês vai ter um sorteio, você vai ter um número e vai ter um sorteio. Se você for contemplado, você retira a sua carta de crédito antes do período. Se não, você tem que ir até o final. Terminando, você vai pegar este valor, que vai ser mais caro do que um financiamento, às vezes é mais caro que um financiamento, e você vai até uma loja e faz a compra do bem que você gostaria. Se for a geladeira, se for um micro-ondas, se for uma televisão, enfim, só que você compra à vista, né? Você não precisa pagar parcelado, porque você já pagou parcelado via carta de crédito. E quem vai emitir isso é a empresa que você teve, a empresa que te concedeu esse benefício da carta de crédito. Seguro. Seguro dá-se o nome de seguro a todo contrato pelo qual uma das partes, segurador, se obriga a indenizar a outra, segurado, em caso de ocorrência de determinado sinistro, em troca de um recebimento de um prêmio de seguro. Então, o que é sinistro? Sinistro não é que é algo que dá medo, né? Nossa, aquela pessoa é sinistra. Não. Sinistro é quando você tem a ocorrência de alguma coisa, tá? Então você paga o seguro de vida. Se você morrer, é um sinistro. No caso de seguro de vida, eu não chamo seguro de vida, eu chamo seguro de morte, né? Mas quem vai se beneficiar do seguro vai ser os familiares, né? Mas seguro do carro, por exemplo, você vai pagar uma quantia, se o carro for furtado, a seguradora da qual você, o fato dela ser roubado, ser furtado, isso caracteriza um sinistro. Você vai informar a seguradora da qual você paga o seguro, e aí eles vão fazer várias exigências, né? Vão dar um período de 30 dias aproximadamente para ver se acha o veículo. Caso não achar o veículo, ele vai indenizar você com o valor que você estava pagando o seguro. Então tem seguro de morte, seguro de vida, seguro de morte, que no caso é seguro de vida chamado, né? Não é seguro de morte. Pode ser de carro, pode ser de partes esses esses artistas, né? Eles fazem seguro de perna, seguro de braço, seguro de mão, né? O jogador de futebol costuma fazer muito isso, tá? Caso tenha algum acidente, né, com relação a alguma parte do corpo, ele vai pagar sobre aquilo e aquela empresa vai ter que indenizá-lo porque ele acaba pagando o seguro. Previdência privada. A previdência privada é uma aposentadoria que não está ligada ao sistema do INSS. Ela é complementar à previdência pública. Todo o setor de previdência privada é fiscalizado pela Superintendência de Seguros Privados, também SUSEP, ligado a um órgão do governo federal. Então, a previdência privada é um título que você vai guardando dinheiro e quando chegar no período final, geralmente 5 anos, ele tem mais ou menos a característica de um título de capitalização, mas você pode pagar isso a vida inteira, tá? E aí, quando você se aposentar,
além da aposentadoria do INSS, você também vai ter a aposentadoria complementar, que é essa previdência privada. Você vai ter mais um valor a receber além do INSS. É uma boa onde você acaba complementando a sua renda através da previdência privada. Quem oferece isso são os bancos, tá? Geralmente são os bancos. Aplicação financeira é uma compra de um ativo financeiro na expectativa de que, com o tempo, ele produza um retorno financeiro, ou seja, espera-se não só obter de volta o capital investido, como também um excedente a título de juros ou dividendos. Então, a aplicação financeira tem a mesma característica da poupança que eu falei logo no início, tá? A diferença é que aqui incide, em alguns casos, incide imposto de renda, mas o retorno dela é maior. Então, é por isso que existe a poupança, e a poupança também é considerada uma aplicação financeira. E aí, todos esses itens que eu expliquei para vocês, aí vocês já vão pensando, na quinta-feira eu explico melhor. Nós vamos fazer um trabalho com apresentação a partir do dia 11, tá? Aí, quinta-feira, a gente fala de outro assunto. Então, nós vamos falar de todos esses assuntos. Eu quero que vocês já vão pesquisando. Não tá definido os grupos que vai fazer o quê, mas caso alguém já queira adiantar, conhecer, eu não quero que apresente nada do que eu apresentei em aula. Tem que ser algo a mais, tá? Se for para apresentar o que eu falei em aula, não tem necessidade de vocês fazerem o trabalho. Aqui é só noções. O que eu passei aqui são noções desses todos os tipos de títulos de crédito. Vocês vão se aprofundar um pouco mais no assunto para trazer um pouquinho mais de informação do que é poupança, do que é empréstimo, do que é leasing, cheque, carta de crédito, etc, etc. Com exemplo, quem utiliza, quem não utiliza, como que faz. Então, vocês vão se aprofundar um pouquinho mais. Claro que não é também para exagerar com a quantidade de slides, mas é importante que tenha que ter um aprofundamento. Então, a gente vai fazer isso a partir do dia 11, não esta quinta-feira, a outra, mas aí na quinta-feira eu explico melhor para vocês como que a gente vai estruturar esse trabalho e como é que a gente vai fazer. Como nós temos aí, quantos temas nós temos aí? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De repente a gente faz em dupla, em trio, né? Porque tem uns que tem bastante coisa para falar, tem outros que não tem para falar, ou então cada grupo faz 2 temas, aí a gente vê como que a gente vai fazer. São 11 temas, a gente pode talvez acrescentar mais um aí que não tem, que eu não coloquei, que é consórcio, que está ligado à carta de crédito. E aí a gente divide, e aí fazemos 6 grupos, com 2 temas cada grupo, eu sorteio e defino com vocês. Beleza? Quinta-feira eu explico melhor aí como é que eu vou querer esse trabalho. Só coloquei aí para vocês terem a noção aí. Quem me pergunta alguma coisa? Não. Professor, Fala aí. eu não entendi muito bem como que vai ser esse trabalho em grupo. Se a gente vai escolher quem apresenta, tipo, a gente Não, vai escolher o grupo? não. Vocês vão escolher o grupo, tá? Ah, tá. Mas eu vou definir como que vai ser os temas para cada um, entendeu? Ah, tá. Muito obrigado. Tá? Mas Professora, eu a tenho uma quinta-feira a dúvida. gente... Pois não. Quantas pessoas por grupo? Então, vamos ver se a gente faz em trio, se a gente faz em dupla, se cada grupo fala 2 temas. Se forem 6 temas, porque aí são 12 temas, né? Mas aí cada grupo falar 2 temas. Aí vocês fazem o trabalho que vocês já fizeram. Mesma coisa do anterior. 4, 5 pessoas, aí não tem Professor, problema. você já vai disponibilizar esses slides, né? Vou disponibilizar. Vou disponibilizar e as aulas, Obrigada, professor. e todas as aulas estão ficando lá no canal do YouTube, tudo separadinho numa playlist também, caso vocês queiram consultar. Tá bom? Ok. Ok.
Aí na quinta-feira a gente volta a falar e a gente estrutura melhor esse trabalho aí. Professor, qual o nome do seu canal, por favor? Oficial Professor Procópio. Obrigado. Aí tá tudo separadinho lá por disciplina e todos os vídeos das aulas eu tô colocando lá. Caso vocês queiram consultar, ver alguma coisa que vocês perderam, tá tudo lá. Tá bom? Tá bom, professor. Beleza, então. Boa tarde para vocês e obrigado. Boa tarde. Até quinta. Boa Até quinta.